Pronto? Então, vamos lá, bora estudar a palavra de Deus na página de número 72. Nós falamos, pelo menos o que eu me recordo, a não ser que vocês tenham alguma objeção, que não seja assim, e lembram da última aula, né? Mas eu falei a respeito sobre os métodos de Sócrates, não foi? Refutação, maêutica. Quem estava? Mas quem não estava assistiu o vídeo, eu tenho absoluta dúvida. Então, foi isso, não foi? Quem estava? Ninguém deve ter. Rapaz. Ninguém queria ter. Você viu o vídeo? Ouviu o áudio? Eu não vi. Então senhora Adriana. Senhora Adriana. A senhora estava aqui, né? Quando a gente aprende educando se aprende, que a gente é influenciado. Isso, Foi influenciado pela professora Punk. Olha aí, ó. Eita, Deus. Fala assim, por isso que o André é meio assim, né? Hoje. Então, irmã Márcia, essa foi a página lá pelas 76. 76, é. 77 já. Isso, 76 para 77. Então é isso aí mesmo. Sobre. Porque estava um marcador aqui na 77, a Adriana estava aqui, ó. Era tudo diálogo, né? Exato, isso, exato. Diálogo. Exatamente. Isso, a importância de nós termos o diálogo, ou seja, no ambiente de sala de aula, né? Ou de ensino, aprendizado, que a gente possa sempre deixar essa porta aberta para troca de ideias, né? Para troca mesmo de conhecimento. Porque o conhecimento, ele não é de mão única, é via dupla, né? Mão dupla. Então, quem ensina também aprende. É o que Guimarães Rosa falou aqui, é a página 77 mesmo, lá em cima, né? Tá lá marcado de verdinho assim, a página 77, não tá? Aqui, ó. Assim, aqui, ó. Verdinho aqui, ó. Tá lá escrito que Guimarães Rosa, que foi um poeta, né, da nossa cultura, e ele vai dizer que o mestre não é quem sempre ensina, olha só, mas quem de repente aprende. Então essa que é a verdade, né? Nesse contato interpessoal instaura-se um processo de intercâmbio no qual o diálogo é fundamental. Então esse intercâmbio, essa troca que se faz entre quem fala e quem ouve. E quem ouve também deve ter direito a falar, inclusive a questionar e a não concordar, né, quando de fato não concorda. Então a gente precisa gerar na igreja esse ambiente de liberdade, de democracia, não um ambiente impositório, onde eita, essa palavra ficou meio estranha, né? Esse ambiente de imposição. Agora sim, página 77, não, essa é assídua. Falou que não vinha, veio. É igual aquele filho lá, os dois da parábola, né? Diz que vinha, não veio, outro disse que não vinha, veio. Então eu prefiro até aquele que diz que não vem, vem. O que acontece, amados? Esse ambiente que muitas vezes a gente percebe, não só na igreja, mas em muitas relações. Ou seja, essa imposição de um sobre o outro. Isso, como acho que na semana passada eu disse, isso se dá até mesmo na relação conjugal, né? Onde não há diálogo, há só o monólogo e tal. E isso na igreja também, isso não pode acontecer. Embora haja líderes, os líderes precisam ser firmes muitas vezes. O professor precisa enfatizar e ser firme no que ensina, mas tem que sempre haver essa liberdade das pessoas discordarem. A gente precisa ter a maturidade suficiente para conviver com aquele que é divergente, com aquele que não concorda com a gente, aliás. Tem pessoas assim que elas dividem a humanidade em dois grupos, né? O grupo que concorda com ela e o grupo dos equivocados. Olha, não é assim, né, irmão? Então não se divide assim. Quer dizer, quem concorda comigo e o resto é errado. Claro que não. A gente precisa ter essa humildade em saber que nós não sabemos de tudo e que todas as pessoas podem nos ensinar. Quando a gente vê a outra pessoa como Paulo disse que nós teríamos que ver, aí as coisas facilitam. E como Paulo disse que a gente tinha que ver as outras pessoas no Filipenses capítulo 2, verso 5? Olha só, era só recitar o versículo, não precisava nem para responder. Filipenses 2,5? 2,5.
Aliás, para ser mais completo, irmão velho, a leitura, a compreensão, eu acho que é muito interessante nós lermos o 3, o 4 e o 5. Filipenses capítulo 2, verso 3, 4 e 5. Por favor, leia. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só a coisa interessante. Bom, o 4, acho que é o 4, né? Que Paulo diz que então a gente deve considerar os outros superiores a nós mesmos. É o 3. É o 3? É o 3? Então o 4 que ele fala, não, é o 3 que fala para a gente não fazer. O 4 também fala, cada qual também é o que é dos outros, não, é o 3. Considere, o 3 vai falar o que exatamente? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Isso. Cada um considere os outros superiores a si. Esse é o 3, né? Então é o 3 que eu quero enfatizar. Mas o 4 e o 5, aliás, até o 11, aí o texto ele vai trazer para a gente essa figura do Deus que se humilhou. O Deus que, sendo Deus, em forma de Deus, ele não se agarrou a isso, né? Ele não teve como usurpação, como direito seu, não reivindicou o seu próprio direito. Ele, na verdade, abnegou, renunciou aquilo que lhe era de direito, aquilo que era dele por direito, ou seja, ter a forma de Deus. E ele se esvaziou disso, renunciou isso. A renúncia é necessária para que a gente possa ter, primeiro, a renúncia é necessária para servir a Deus. É impossível alguém servir a Deus e não renunciar. Foi o que Jesus disse, né? Que para segui-lo, se alguém quisesse segui-lo, teria que negar a si mesmo, ou renunciar a si mesmo. Melhor dizendo, tomar cada dia a sua cruz e só após isso segui-lo. Então não tem como seguir Jesus sem renunciar a si mesmo, né? Tomar a cruz, quer dizer, essa vida mesmo de renúncia. Então, em todas as relações, para que essas relações sejam saudáveis, edificantes, abençoadas, há necessidade de renúncia. Há necessidade da auto-humilhação. Então, quando a gente pega isso, por exemplo, para a relação conjugal, nossa, como isso é visível, né? Quando um não renuncia, ele sempre quer ter razão, ele sempre quer estar certo, ou ela, né? Ela, a pessoa, inclusive, não estou falando nem ela, a mulher. Ela, a pessoa, quer estar certo, não quer renunciar, não quer dar o braço a torcer, né? Parece uma figura quase que infantil, da birra, né? Não peço desculpa, não peço perdão, e isso vai gerando uma série de complicações. Então, assim, o professor também precisa ter essa postura de humildade. Quem ensina precisa ter esse coração humilde, simples, sabendo inclusive que fala besteira de vez em quando, fala coisa errada de vez em quando. Me colocaram num grupo aí, eu achei muito interessante. A princípio eu falei, nossa, mais um grupo, não vai dar certo. Eu até agradeci, eu falei, amado, obrigado por me colocar nesse grupo, mas eu acho que eu não vou nem dar conta, né? E eu pensei, vou sair desse grupo pela tangente, né? Pegar meu banquinho e sair de mansinho. Mas eu fui percebendo, porque todos eles que participam do grupo são pessoas que estudam mesmo, e colocaram uns pregadores lá, negócio meio bruto, né? Assim, coisa que, nossa, meu Deus do céu, tem que ter muita paciência. E, aleluia, glória a Deus. Página 7 e 8 agora. Então, o que acontece? Mas me colocaram aí, eu vi que eles divergem nas opiniões. Quem estuda tem sua opinião, né? Quem lê tem sua opinião. Quem pensa tem a sua opinião. Porque quando um pensa igual ao outro, é bem possível que um pensa pelos dois. Quando um concorda em tudo com o outro, é possível que um está pensando pelos dois. Porque não é possível, irmãos, que em duas pessoas concordem exatamente em tudo. Isso eu acho impossível, a não ser que essa pessoa se anule de tal maneira, né? A renúncia é uma coisa, a anulação é outra coisa. A renúncia é quando a gente subjuga o nosso ego. A anulação é quando a gente subjuga a nossa identidade, aí é prejudicial, aí não é bíblico, né? E tem pessoas que elas são subjugadas à sua identidade, ou seja, elas não são aquilo que elas são de fato. A Bíblia vai dizer que a gente não deve se colocar como servos dos homens, porque nós já fomos comprados por bom preço.
Ou seja, uma pessoa quando quer subjugar a outra, fazer com que a outra pense do jeitinho dela, sirva a Deus do jeitinho dela, pense exatamente como ela, isso é anular a outra pessoa. Aqui é um confronto de anulação. O conflito é inevitável e é até saudável e é natural. Conflito é quando há o atrito mesmo, né? Essas divergências. Agora, a anulação é quando um quer esmagar o outro. Aí isso é satânico, inclusive eu posso dizer que é satânico. Porque essa relação ela não tem base no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de servos, onde um ajuda o outro, onde um reconhece que o outro, inclusive, tem alguma coisa para acrescentar na sua vida. Inevitavelmente, amados. Então, esse exercício que a gente precisa de auto-humilhação, de humildade mesmo, e sempre no olhar para o outro, como sendo o outro superior a nós. Já pensou se nós vivêssemos assim? Os líderes tratassem de fato os seus liderados como deveriam tratá-los, como pessoas a serem servidas e não pessoas a servi-lo. Já pensou? Se o homem olhasse para a mulher, né? Geralmente olha de cima para baixo, quase que natural, né? Olha para baixinho. Já pensou se olhasse assim, olha, eu tenho mais recurso, Deus me deu mais isso, mais aquilo, para quê? Para servi-la, para ajudá-la, né? Não para subjugá-la. Então aquela história que a mulher foi tirada do lado do homem, né? Não de cima para que não fosse a cabeça e nem de baixo para que não fosse pisoteada, né? Interessante, do lado que estivesse próximo do seu coração e tal. Essas analogias que fazem assim, que eu acho até válido e interessante. Mas o que a gente percebe é que quem ensina também aprende e deve estar nessa abertura para que o outro que está sendo ensinado também tenha a liberdade de questionar e de falar. Esse é um ambiente saudável. O pastor que não tem uma porta aberta para que as pessoas possam questioná-lo é muito perigoso. Vai se tornar um tirano qualquer hora dessa. Vai se tornar uma pessoa que jamais vai ser confrontada no seu pecado. O pecado a gente confronta, né, irmão? A identidade da pessoa não, mas o pecado sim. Porque o pecado precisa ser esmagado, subjugado. Então essas pessoas que não querem ser corrigidas, que não aceitam ser corrigidas, que elas fazem de tudo em público para não mostrar suas fraquezas, porque assim, eu tive alguns professores de teologia, dois especificamente, deixa eu lembrar que eu acho que tem mais, mais dois que eu me lembro agora, exatamente, como já fazem aí 17 anos, então a gente vai esquecendo, né? Mais dois aí me ficou marcado justamente por isso, a marca que eles, olha que coisa negativa e ruim, o professor, o que eu tenho na memória desses dois professores? Justamente esse ponto negativo, porque foi isso que me marcou, foi isso que eles deixaram em minha marca. Aliás, eles não deixaram marca nenhuma em mim, eles deixaram em mim cicatrizes. Diferente. Paulo disse: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Agora, cicatriz é outra coisa. Agora, essa cicatriz em mim está sarada faz tempo, não tem mágoa, não tem nada. Mas assim, eles deixaram essa impressão ruim, não só impressão, eles não mostraram para mim que eles eram aqueles que subjugavam os alunos e não aprendiam com os alunos. Mas quem perdia nesse processo? Os dois, claro, mas eles perdiam também, porque os alunos tinham alguma coisa e eles desconsideravam isso. E aí eu achava muito, hoje, né, avaliando e tal, ou depois de um tempo, analisando, porque na hora você às vezes não tem nem condição de ter toda essa clareza, né? Mas aí eu perguntava alguma coisa assim na sala de aula, e aí ele não tinha como responder, ou era uma refutação, mas não era um embate, eu era aluno, eu queria aprender, eu queria entender o porquê que ele estava dizendo e afirmando aquilo, né? E aí quando eu falava alguma coisa assim, um até levou para o lado mesmo do confronto, achou que eu estava afrontando e tal, né? Gente despreparada mesmo. O outro não, o outro era eu queria sair pela tangente, não queria mostrar que não sabia algumas coisas e tal. E aí, para esse que chegou a ser até meu pastor depois, eu perguntei alguma coisa, ele falou alguma coisa, eu falei: mas pastor, não está escrito assim, assado e tal? E ele queria assim pegar um artifício, porque ele não sabia a resposta. E o que eu tinha apresentado estava refutando não sei se vocês estão entendendo, né? A apresentação dele lá, a afirmação dele. E aí ele falou: mas e no original, o que fala? Eu falei: não sei. E nem ele sabia.
Mas assim, de qualquer forma, estou entendendo que assim, ele não sabia, não queria mostrar que não sabia e dava um jeito para dar uma meia volta, enrolar o aluno e tal. Dizer que você estava certo. Sim, olha só, mas se ele considerasse, André, não sei, hein? Rapaz, vamos pesquisar um pouquinho mais? Vamos ver então no original o que fala? Semana que vem a gente pode, né, trazer aí, posso trazer para vocês semana que vem? Olha, irmão, que atitude humilde, louvável, não desmerece em nada o professor. E ele ia aprender. E ia aprender mais. Não só ia aprender, mas estaria nos ensinando pelo exemplo, não é? O que vai me desmerecer se vocês fizerem a pergunta e falarem assim, irmão, eu não sei. Eu vou ter que pesquisar um pouquinho mais, semana que vem eu posso trazer para vocês, ou no meio da semana aí, posso mandar lá no zap. O que isso me diminui, irmãos? Eu sou obrigado a saber tudo o tempo todo, né? De uma forma plena? Claro que não. Então isso mostra, geralmente, mostra a disposição ensinável de quem ensina. Porque a disposição ensinável não, a disposição de aprender de quem ensina. Então quem ensina também deve ser aquele que aprende. E aquele que aprende também deve entender que ele também pode ensinar. Então, irmãos, é esse diálogo, é esse ambiente familiar que a gente tem que ter. Né? Tem irmãos que a gente percebe, pelo comportamento a gente já sabe, nossa, a igreja da pessoa, a gente já sabe como é, a gente já sabe o líder que é da pessoa, vem todo assim meio com cuidado, sabe, professor, não é querendo contrariar não, não é querendo discordar não, e tal, aquela cautela, aí eu já fico pensando, bom, essa pessoa já vem toda se protegendo, né? Toda já se defendendo, é porque ela é atacada direto, é porque ela sempre vê no outro aquele que vai atacar. Então o pastor deve ser assim, o professor dele deve ser assim de escola dominical, o líder dele deve ser assim. Então já vem cheio de milindre, né? Cheio de coisinha. Ele fala, não, fica à vontade, pode falar à vontade, discordar à vontade, não tem problema. E eu achei interessante, um tempo atrás, esse ano, foi no final do ano passado, um dos alunos, ele disse assim, professor, você é o primeiro professor, não é que só tenha eu, mas ele é o primeiro que ele, né, teve contato assim. Você é o primeiro professor que quando é confrontado, contrariado, não perde a linha, não fica nervoso. Eu falei, amado, não tem problema nenhum você discordar de mim. Tem problema nenhum você me apertar, né? Tem problema nenhum você me colocar assim numa condição onde fala, e agora? Acabou meus argumentos. Não tem problema nenhum para mim. Não tenho, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma, já tive orgulho disso. Já tive o orgulho, né, de ter esse comportamento de agora, eu não posso mostrar que eu sei menos que o aluno, aí dá um jeito, aí puxa no original, aí enrola, aí inventa, aí mente, aí os crentes assim, vocês, né? Os crentes é terrível, o crente cheio de orgulho, ele peca mesmo, então aí o que acontece? É sério, Nath, o negócio é bruto. Então o que acontece, amados? Essa é a proposta que eu quero deixar com vocês. Em todas as pessoas que vocês forem discipular, ensinar, tem que deixar essa liberdade para questionar, né? A gente precisa ser pessoas acessíveis, gente que se mostre como pecadores, como os outros, que não é que a gente é perfeito e sabe de tudo, e sabe o tempo todo, toda hora, todas as coisas. É que a gente está aprendendo, está no mesmo barco, nós somos também discípulos. Quem discipula também é discípulo e precisa ser discipulado. Eu perguntei num texto que eu postei hoje, inclusive, eu repostei hoje, foi nas redes sociais, não, acho que foi no WhatsApp lá, no grupo, e eu perguntei, quem é que pastoreia os pastores? Quem são os pastores dos pastores? Quem é, irmão? Será que eles não têm? Será que no caso deles é Jesus? Porque se perguntar para eles, olha, se um membro falar assim, o senhor não é meu pastor, é eu Jesus, esse pastor vai falar, não é bem assim, a Bíblia não ensina assim. Mas aí o membro podia perguntar também, mas quem é o seu pastor? Meu pastor. Olha, irmão, quem é que me ensina? Quem é que me discipula? Quem é que me instrui? Quem é que me corrige como professor? Quem é, irmão? A pessoa que eu ouço e aprendo para ensinar vocês, ou as pessoas que eu ouço e aprendo. Nós mesmos? Também.
Mas não só vocês. Você tinha um professor, aí agora você é um professor e você aprende também com a gente. Sim. Aí, Mas quem é o meu professor ou os meus professores? Aqueles são referência para mim. Aqueles a quem eu quando eu quero de fato saber algo mais profundo, onde é que eu busco? Quem são essas pessoas? Eu tenho essas pessoas? Eu sento para aprender? Não é? É lógico, essa figura aqui não vai dar certo porque eu fico sentado, mas a gente tem essa expressão, né? Quem não senta para aprender não pode se levantar para ensinar. Então, eu só me levanto para ensinar, só fico em pé com o microfone na mão para falar. Quando é que eu sento e ouço? Quando é que eu pego o caderno na mão e fico olhando para a pessoa e anotando? Quando é que eu falo, professor, não entendi. Professor, é assim mesmo? Quem é essa pessoa que eu me dirijo dessa forma? Eu preciso ter essa pessoa. Se eu ensino 7 dias na semana, e é 7 dias, e vai ser 7 dias, são 6. Mas eu preciso de um dia pelo menos na semana, no mínimo, de sentar e ouvir e aprender como aluno. Eu aprendo como professor. Tem essa questão. Nós aprendemos como professor quando estudamos para ensinar. Mas aprendemos quando aluno, quando nós sentamos para aprender. Entendeu a diferença ou não? Entendi, quer saber quem é. Bom, primeiro tem o meu pastor. Eu tenho o meu pastor. Segundo, eu tenho... O meu pastor? Pastor da igreja. Não, aí é outro também. Eu não sei o nome dele, mas tem outro. Tem um senhor, eu ainda conversei com ele esses dias, e ele falou para mim, acho que um senhor lá em Cuba, né? De 76, 80 anos, um negócio assim. Geralmente é assim, são pessoas mais... São os anciãos, são as pessoas mais experientes. Mas a questão é, nós temos, amados, nós precisamos ter, né? Então, na verdade, nós estamos num processo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque todos nós estamos no mesmo processo, sendo por Deus ensinado, e ninguém é absoluto. E o ambiente que a gente deve criar é um ambiente onde o Espírito use todos, a hora que quiser, quando quiser, a forma que quiser e quem quiser para falar, porque é o Espírito que se manifesta, irmãos, na nossa reunião, se manifesta na vida de todos, na vida de alguns numa função professoral, na vida de outros numa função de aprendente, né? Então não pode ser um bom ensinante quem não quer ser um bom aprendente. Entendesse? Então, irmão, essa é a proposta que eu quero deixar para nós aqui. Tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente vai para a página 7 e 8, senão. Você fechou o negócio do grupo que te puseram lá, que eles têm discordâncias, perguntas? Você fechou o raciocínio? Eu acho que eu não peguei. Lá é o seguinte, o que eu achei interessante é que eles têm as suas opiniões diversas, mas se respeitam, né? Tem as suas opiniões diversas e todo mundo tem liberdade de falar com o outro, inclusive de uma forma respeitosa e não concordando, e aí não tem problema, e continua a comunhão, o ambiente não muda, né? E foi isso que eu elogiei eles hoje, né? Porque eu falei, não, eu não concordo, isso e tal, mas eu acho interessante essa questão de nós discordarmos entre nós em alguns pontos, mas nós não podemos assim desprezar o outro porque ele pensa diferente de mim, que eu não sou absoluto. Nós estamos lidando com sistemas falhos, limitados e humanos, para tratar de verdades que ultrapassam a nossa capacidade. E um disse lá, concordo, André, é assim mesmo. Tá bom. Mas esse é um ambiente saudável, né, irmão? Onde e ali muitos são pastores e tal, professores de teologia, e aquela coisa toda que a gente é complicado de lidar, né? Não. Tem gente de raça difícil, é professor, pregador, pastor, não é? Não é crente velho, já tem uma tendência assim de fechar o coração e não, a gente sabe e nem quer ouvir ninguém, e depende do alguém que é e também nem considera alguém ninguém mesmo, né? Então tem essas questões aí, a gente precisa criar esse ambiente familiar, onde a igreja seja um lugar de liberdade, amados. Porque se a gente não cria isso, as pessoas nos ouvem calados, às vezes fazem até assim na cabeça, mas não está concordando coisa nenhuma, irmão, né? A gente vai falando e o coração está dizendo assim, Não é isso não. Aí fica murmurando nos bastidores, não é? Aí é complicado. Aí não fala para a pessoa que tem que falar. Aí cria aquele ambiente assim que é desfavorável para a comunhão, para a ação do Espírito Santo.
E muitas vezes essa pessoa que fala, é ela mesma que bloqueou, se blindou e não deixa ninguém se aproximar dela, porque essa pessoa que sempre ataca. E aí você vai se aproximar de uma pessoa que sempre te ataca, que nunca está disposta a te ouvir? Claro que não, né? Então a pessoa que criou muros, a pessoa levantou muros, não criou pontes. Então essas pessoas são complicadas e ninguém tem coragem de falar com essa pessoa, né? É o intocável, é aquele distante, porque ele subjuga mesmo pela opressão do cargo, pela postura que se tem de imposição. Eu ia falar de novo impositório, mas achei estranho. De imposição, que lembra outro negócio lá, não é? Então, né? Agora lembrou mais, eu ainda não tinha chegado lá. Tá, mano. Então deixa pra lá. Então o que acontece? O que acontece, amados? Eu perco até a linha do pensamento, não a linha sem estribeira, a linha do pensamento. O ambiente, esse ambiente onde as pessoas precisam, amados, ter essa liberdade, tem que ser familiar. Nós estamos em família, não é? Aí a gente vai falar aqui na página 78, autoridade versus autoritarismo. Vamos discutir isso aqui? Autoridade versus autoritarismo. A autoridade é necessária, que são pessoas que têm pulso firme, pessoas que são respeitadas, pessoas que são de fato autoridades. Mas quem é a autoridade? A autoridade foi aquela pessoa que não só recebeu a delegação de alguém, né? Porque quem recebe a autoridade foi delegada a autoridade por alguém. Um superior deu a autoridade. E só existe um superior, irmãos, que dá autoridade para as pessoas, que é Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem decide quem vai ser o líder, ou os líderes, e quem não vai ser. É o Espírito Santo que coloca dons no meio da igreja, que nós chamamos de pastores, de apóstolos, de profetas, de evangelistas, de doutores. Esses são os dons que Deus coloca na igreja como liderança, os diáconos, né? Então essa é a liderança que Deus delega. Então Deus dá autoridade para essas pessoas. Muitas pessoas têm poderes. O poder não é a mesma coisa que a autoridade. Poder é a capacidade de exercer algo contra alguém. Isso é poder. Seja poder físico, seja poder psicológico, seja poder intelectual, seja poder administrativo, né? São poderes que uma pessoa tem sobre as outras. E tem pessoas que têm poderes desses tipos que eu falei, mas não têm autoridade. As pessoas até obedecem por medo, por ameaça que essa pessoa pode impor, até silenciosa, né? Porque a pessoa sabe, se a outra não obedecer, não fizer do jeito que ela está ordenando, mandando, e aí a gente cria frases como, por exemplo, manda quem pode e obedece quem tem juízo, que essa frase corre nas igrejas, né? Como sendo algo bíblico. Isso é antibíblico. Não só não é bíblico, mas é contra a Bíblia. Olha só, irmão, isso é satânico, né? Essa proposta de opressão, manda quem pode. Quem é que pode mandar? É Deus. E mesmo assim ele não escolheu lidar com a gente com o seu poder, com o seu mando, e sim com o seu exemplo de sacrifício, ou seja, o seu ofício sagrado. Sacrifício é isso, né? É o ofício sagrado, é o sacrifício, é o sacro ofício. Então olha só, o sacrifício que se faz. Então todo sacro ofício exige um sacrifício. E esse sacrifício é em prol do outro, nunca de si mesmo. Então o líder que tem autoridade de Deus, ele tem poder, mas o poder que ele tem, ele não usa para se favorecer. E esse poder ele usa, na verdade, para ajudar as outras pessoas. Então se Deus deu um poder administrativo, é para que ajude essas pessoas. Se Deus deu um poder intelectual, é para que ajude essas pessoas. Se Deus deu um poder psicológico, é para ajudar, físico, é para ajudar essas pessoas, jamais para subjugá-las. Então, poder é uma coisa. O poder com autoridade é ideal, né? Agora tem gente que tem poder e não tem autoridade. Tem gente que tem autoridade e não tem poder. Tem muitas pessoas que não têm os poderes administrativos, não é o líder reconhecido oficialmente e nomeado, mas ele é líder porque a relação dele com as outras pessoas é de exemplo, é de serviço, né? Então, na igreja às vezes acontece esses negócios que é assim, fulano de tal não é o líder daquele grupo, mas aquele grupo ouve mais ele do que o outro líder, do que o líder oficial, não é, irmão? Tem esse exemplo.
Tem. Olha, então isso está errado, né? A gente está vendo alguma coisa errada nesse processo. Então muitas vezes o pastor fala e aí ninguém ouve o pastor, mas tem lá um obreiro que às vezes o povo ouve. Está errado. Isso está errado, porque muitas vezes o pastor, o líder do departamento, ou quem quer que seja, às vezes, irmãos, o filho não ouve o pai, mas ouve o tio, ouve o vizinho. Olha só, então tem alguma coisa errada no processo. Não souberam lidar com essas duas coisas aqui que são poder e autoridade, né? Então, às vezes, André, na igreja mesmo tem pessoas que estão colocadas lá que não têm o dom da liderança. Aí outras pessoas que têm o dom não estão colocadas lá. Então, está errado. Simplesmente está errado. E aí, se está errado, tem que consertar. Na igreja nós temos exemplo, se não for essa irmã, não sai. A líder está lá, mas se não for essa irmã para fazer, não sai. Mas é a líder que foi colocada. Por quem? Essa é a pergunta. Será que foi pelo Espírito Santo? Será que foi por Deus colocado no corpo? Ou será que foi então uma vontade humana? Porque duas coisas que Deus não dá para ser humano nenhum, que é ministério, tá certo? E é recompensa. Então duas coisas que nós homens, embora sejamos líderes de alguma maneira na igreja, obreiros, não somos nós que decidimos quem vai ser o quê. Não somos nós. Nós precisamos ouvir de Deus, ter ferramentas, critérios bíblicos para identificar de Deus quem são essas pessoas e apenas ajudá-las, dar recurso e reconhecê-las publicamente, mais nada. É assim que é. Ainda bem que você concorda. Vai que discorda de mim aqui. Não discorde mesmo não. Mas pudesse, quisesse, poderia discordar, você sabe. Mas é isso que acontece. Então a gente precisa lidar muito bem com essas questões, porque não vai dar certo. Aquilo que a Bíblia ensina é harmônico, é perfeito. A Bíblia diz que as autoridades vêm de Deus, é por isso que nós temos que estar sujeitas às autoridades. Autoridades constituídas por Deus. Autoridades que não são constituídas por Deus, jamais. Porque Pedro disse, importa mais obedecer a Deus do que essas autoridades que não obedecem a Deus. Então nós obedecemos a Deus nós obedecemos a autoridades enquanto essas autoridades obedecem a Deus. Olha que coisa interessante, irmão. No âmbito espiritual, tá certo? Se for no âmbito que não é espiritual, no meio... Onde é, André? Romanos 13, né? Fala aí desse texto, que não há autoridade nenhuma que não é constituída por Deus. Tem esse texto. Mas o do Pedro é Atos, capítulo de número 4. Vamos ver o texto? Deixa eu ver. Oi? Pedro? Eu falei Pedro? Não, eu falei que Pedro disse, não falei que estava escrito em Pedro. Olha aí. Capítulo 4 de Atos, né? Deixa eu ver aqui os versos para vocês lerem, não só o direto, né? Que é o 19. Mas desde o 17, desde o 16, o 4... Bom, vamos ler, né? Então já que a gente está aqui. Aqui abriu a Bíblia, né? Vamos ler. Verso 16 do capítulo 4 de Atos, dizendo: que havemos de fazer a esses homens, ou seja, todo aquele conselho, né, as autoridades religiosas e tal, que havemos de fazer a esses homens, porque todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los, só a palavra, ameacemo-los, essa versão também complica a minha vida, né? Não é um negócio mais simples? Vamos ameaçá-los. Tem alguma versão assim? Vamos ameaçá-los? Então tá tudo assim para complicar a nossa vida, né? Essas coisas complicam a nossa vida. É no 4? É no verso 17 agora. Isso. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los. Atos dos Apóstolos, mulher. Romanos foi outra coisa, foi antes. Tu tá onde, mulher? Tô aqui. Romanos ainda. Vocês leram Romanos? Não, nós vamos ainda lá em Romanos. Já sabe, tá falando. Depois nós vamos ver o que, sei lá quem falou. Vamos lá, primeiro Atos 4 e 17 agora. Veja, bora acompanhar, que eu acho interessante a gente acompanhar. 4 e 17.
Mas para que não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los, né? Aqui tá ameacemos. Isso aí complica a nossa vida, esquece aí. Eu estou colocando aqui uma forma mais tranquila. Vamos ameaçá-los para que não falem mais nesse nome, no nome, meu Deus, falem mais nesse nome a homem algum, tá? Então olha só que coisa interessante, a ameaça, quando não se tem autoridade tem que se ameaçar. E chamando-os disseram-lhe, absolutamente não falem, nem ensinem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram, julgai vós, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda, verso 21, os ameaçaram mais, e não achando motivo para castigar, eles queriam, olha, castigar ainda, hein? Ameaçando, falou, não, agora a gente vai achar uma forma de puni-los, ameaçá-los fisicamente, né? Então não tinha motivo para ameaçá-los, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Olha aqui o ambiente, irmãos, onde pessoas não têm autoridade, têm poder e querem exercer esse poder para, sim. Peraí. Espera. Aqui eles estavam ameaçando eles que falavam verdadeiramente o nome de Deus. Pedro, os apóstolos, Que eram os apóstolos, não é isso? os apóstolos estavam pregando sobre o nome de Jesus. Os líderes religiosos, os fariseus, os líderes religiosos, eles disseram assim, vocês não preguem mais o nome de Jesus. Ameaçaram eles. E eles eram autoridades religiosas, inclusive, eram os líderes religiosos da época. Pedro e João disseram, não, julgue vocês, é lícito a gente obedecer mais a vocês do que a Deus? Nós não vamos não, nós vamos continuar pregando sim. E eles ameaçaram mais ainda, e queriam ainda castigá-los, mas temeram por causa do povo. Então eles eram autoridade, os líderes religiosos. Pedro e João então era submisso a essas autoridades, né, religiosas, na organização religiosa judaica inclusive. E inclusive a gente percebe depois em Atos dos Apóstolos, Paulo e Pedro e outros mais, autoridades políticas, militares inclusive, quiseram fazer com que eles não pregassem. E eles disseram, não, nós vamos obedecer a Deus. Porque se vocês obedecessem a Deus, nós iríamos também obedecê-los. Mas vocês estão desobedecendo a Deus. Então nós não podemos ser submissos a uma autoridade a ponto de desobedecer a Deus. Se essa submissão a essa autoridade implica desobedecer a Deus. Entenderam? Então qual que é o limite de obedecer a uma autoridade? Quando ela obedece a Deus. Fala, André, mas e se for lei mesmo assim? Tipo, lei no Brasil, não se pode pregar o nome de Jesus. E se pregar vai ser preso, torturado e morto. Então, amados, é aqui que a gente vai de fato ver, opa, quem de fato é servo de Deus, né? É o que acontece com os nossos irmãos em muitos países aí no Oriente Médio, onde o islamismo, por exemplo, aplica a sua lei, né? Impõe a sua lei, a Sharia, em muitos outros lugares aí também, onde a perseguição, Coreia, por exemplo, né? Coreia do Norte, não do Sul, do Norte, e outros lugares mais aí. Então a gente percebe que a autoridade é uma coisa, né? Poder é outra. Então quem tem poder e autoridade, ótimo, e usa isso para benefício do povo, louvado seja Deus, é isso mesmo que é constituído por Deus. Então a gente precisa entender que nós temos, e se temos de alguma maneira poderes, preciso se ter autoridade para liderar. E quem tem autoridade, muitas vezes não tem poder, mas lidera. Porque quem é que tem autoridade? Autoridade, né? Seria mais ou menos a autonomia. É o poder em si, ou a lei em si. É aquele que ele é autoridade. Ele não só foi constituído autoridade, ele é autoridade. A autoridade ela é conquistada pelo exemplo e pelas relações. Ela não é imposta. Tá certo? Então não é alguém que fala, isso aqui é já vi acontecer isso. Amados, nós vamos aqui hoje reconhecer aqui o irmão como presbítero da igreja. A igreja rejeita, irmão, se ele não tiver autoridade. Ele pode ser reconhecido, receber carteirinha, subir no púlpito, ter o nome de presbítero, mas muitas pessoas não vão tê-lo como uma pessoa que oriente a vida delas.
não aceita orientação, não escuta, não ouvem a sua pregação, não aceita o seu conselho, né? Não chamam para visitar quando estão doentes, porque essa pessoa não tem autoridade. A igreja rejeita uma pessoa, e já vi isso acontecer, e rejeita mesmo, né? E aí, em detrimento disso tudo aí... E tem pessoas que conquistam mesmo, né? Sim. Que você olha e fala, nossa, as pessoas ficam assim, alegres e respeitam a pessoa, né? Sim. Porque isso é conquistado. Isso é conquistado, irmãos, né? Então, assim, tem muitas pessoas que me consideram pastor para elas, e eu não sou delas. E elas têm seus pastores, o seu pastor, não sei. E acontece que algumas vezes elas não acham aquilo que a gente estava discutindo, né? Essa abertura, e aí vem me procurar. Não é só eu, tem muitos casos assim, eu tenho casos assim, né? Porque eu conquistei isso. Por que eu conquistei? Talvez pela minha relação com essas pessoas. Alguns podem pensar, André, não é porque você não confronta o pecado delas? Não é porque todas as vezes, um dia, um pastor veio falar para mim, porque eu falei, esse casal aqui foi eu que aconselhei anos atrás e tal, conversando lá. Mas quando eles foram te procurar, o que você falou não era o que eles queriam ouvir? Eu falei, não é o que... Bom, também não sei se era o que eles queriam ouvir, mas o que eu falei, e eu aconselhei assim, né? E eles tinham um pastor, aliás, a gente nem congregava junto. Eu falei, por que não foram procurar o pastor? Porque não tinham confiança no pastor, era coisa horrível, né? Coisa horrível, né? E eu fiquei pensando assim, poxa, coisa tremenda. Mas, por outro lado, eu me senti privilegiado e honrado por eles e por Deus, por eles terem enxergado em mim uma pessoa de confiança. Olha só, que queria o bem deles. Era um negócio seríssimo. O que eles vieram pedir, a opinião minha, ia determinar a vida deles, irmão, conjugal. Uma coisa seríssima. Olha só. Então, de fato, eles vieram, possivelmente falassem, não, vocês não podem fazer isso, não fariam. Isso ia interferir na vida deles conjugal. Ia estar um para um lado e um para o outro. Já pensou? Né? Então, como que uma pessoa deposita a sua vida em uma pessoa? Só quando tem confiança. Só quando ela enxerga alguma autoridade na sua vida. Se não, amados, ainda pode falar, não faça isso. Vai fazer, independente de quem for. Porque não é autoridade sobre a vida da pessoa. Né? Então, a gente precisa entender esse processo e esse ponto aí. Então, a autoridade, ela é delegada por Deus. A autoridade é quando a pessoa conquista a confiança das outras pessoas. Então, quem é uma autoridade? É uma pessoa de respeito, irmãos. É uma pessoa que se respeita. Contra uma autoridade, a gente pensa duas vezes em ofender, em falar mal, em caluniar, em desonrar, não é? Se a gente respeita essa pessoa, a gente mede as palavras. Não tem pessoas que são assim? Você fica até meio cauteloso, né? Tem um ancião na igreja onde eu congreguei, que o próprio pastor da igreja, né, tinha medo dele, né? É um senhor assim, seus 70 e todos anos, deve ter uns 80, eu acho. E um senhor um pouco maior que eu, assim, sabe? Aquela pessoa distinta, até na postura, né? Ereta, aquele negócio assim, tal, bigodão branco, grisalho. E pessoa de fala mansa, pense na fala mansa, pastor Lucas. Fala mansa, assim, tal. Chegava perto da gente, a gente já, cuidado no que fala aí. Não era o pastor da igreja. Até o próprio pastor ficava meio assim. O pastor um dia falou assim, quando o pastor Lucas chega perto de mim, eu fico tremendo todo. Porque essa pessoa aqui é uma autoridade, a gente respeita. Tem cautela até em falar com os outros, a gente brincava, era mais descontraído com ele, sabe? Tinha aquela postura assim, e tinha liberdade de brincar, inclusive. Não era uma pessoa que se você brincasse alguma coisa, ele te repreendia, não era. Mas assim, a postura, a figura, a imagem daquela pessoa era de respeito. É o que a Bíblia diz, que homens de Deus, os obreiros precisam ser gente de respeito, gente idônea, né? Sejam chamados de anciãos da igreja mesmo, era chamado de anciãos, que eram os presbíteros. E, na verdade, o presbítero, no Novo Testamento, ele aparece como uma figura de respeito e não necessariamente de idade, né? Aconteceu lá em Éfeso, quando um jovenzinho era pastor, ou era presbítero, que é a mesma coisa, ele enfrentou lá uma dificuldade, porque assim, havia uma resistência, porque ele era novo, e havia pessoas de idade lá.
e começaram a não querer ser submisso a ele como líder, né? E Paulo disse, não, ninguém despreze a tua mocidade, mas antes ser exemplo na palavra, na fé, no espírito, na pureza, né? Ser o exemplo dessas pessoas. Não deixe que ninguém despreze, mas a tua autoridade vai ser você fazendo isso. Vamos ler o texto de Timóteo, 2, né? Carta de Paulo a Timóteo. Eu acho muito interessante essa passagem. Então a gente vai para Romanos, não esqueça não Romanos. Eu não queria esquecer Romanos. Eu não quero não falar sobre Romanos. Qual que é? Eu não sei não, também vou ver aqui. 2 Timóteo. Deixa eu ver, eu acho que é a primeira, viu? 1 Timóteo, capítulo 4, tá? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de número 12 em diante. 1 Timóteo 4 e 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas se exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no tratamento, irmãos, no comportamento, no lidar com as outras pessoas. Isso é fundamental. Na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros ou do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Pessoa de respeito, de postura, de exemplo, irmão. Embora era novo, mas era o presbítero. E presbítero tem o sentido da palavra, de fato ancião. Mas tomou a conotação, né, nessa organização da Igreja do Novo Testamento, quer dizer, aquele que recebe honra que deve ser dada ao ancião. Entendeu? Então, quem é o presbítero? Embora jovem, mas ele recebe uma honra que é dada ao ancião, porque o ancião, na cultura judaica, em muitas culturas, são pessoas respeitadíssimas, né? Os velhos são respeitados. Infelizmente, na nossa cultura isso é desprezado. Na nossa cultura, os jovens olham para os velhos e os desprezam. Isso, irmãos, é um pecado enorme. O Antigo Testamento tem um texto que diz assim, honra a face do velho. O Novo Testamento vem ratificando isso. Fala aos velhos, né, aos anciãos, como se estivesse falando com os teus pais, ou com o teu pai. Então eu vejo um jovenzinho desrespeitando o seu avô, o próprio pai é um absurdo, né? O avô, ou gente assim de idade, né? Embora ele não conheça, não sendo gentil, eu vejo um absurdo nisso. Nós precisamos ensinar os nossos jovens, os nossos filhos inclusive, e dentro da igreja, os anciãos têm que ser respeitados, honrados, irmãos, tá certo? Infelizmente, para a sociedade nossa é um peso morto. Para o INSS é oneroso, né? Para o INSS eles querem logo que morra. Essa é a verdade. Na nossa sociedade não é mais mão de obra produtiva, então eles não querem mais, não serve para o mercado de trabalho. Mas para nós que servimos a Deus e damos valor à vida, esses anciãos para nós, eles são assim uma fonte de conhecimento, uma reserva moral que eles trazem consigo na sua vida honrosa. Não é só porque tem cabelo branco que automaticamente, né, são pessoas honrosas. Porque tem essa questão. Um dia o outro falou assim, os cabelos brancos é sinal de sabedoria. Eu falei, às vezes é só sinal de velhice mesmo. Então nem sempre, não é uma regra. Não é porque o que tem aí de gente de cabelo branco, que não é exemplo para ninguém, sem juízo. Sem juízo nenhum. Já pensou que coisa? Vamos lá para os nossos comerciais, irmãos? E a gente volta depois do negócio.